Bom dia, queridos. Muitos de nós temos nos tornado duros e incompassivos. E sem misericórdia é impossível perdoar o outro. Certa feita, o apóstolo Pedro, aproximando-se do Senhor Jesus, lhe fez uma pergunta. Além de respondê-la, Jesus acrescentou à resposta uma parábola com a clara intenção de fazer Pedro e os demais discípulos melhor compreenderem a dinâmica do perdão. A parábola é um tanto extensa, mas muito reveladora. Por isto, peço a atenção de vocês enquanto a leio, porque após a leitura extrairei alguns conteúdos importantíssimos, ok? A pergunta, a resposta e bem assim a parábola estão registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versos 21 até o 35, onde assim lemos. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Jesus, após ter dito a parábola, falou: Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Jesus propôs esta parábola para reforçar a resposta que havia dado a Pedro em função da pergunta que lhe fez e que foi a seguinte: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Meu querido, minha querida, confesso que eu achei muito apropriado o nome escolhido para esta parábola. A parábola do credor incompassivo. Isto é, credor sem compaixão, desalmado, indiferente. O título dado à parábola é uma referência à maneira como aquele homem agiu para com seu semelhante e que não refletiu a maneira como seu Senhor havia agido para com ele. É porque o homem denominado como sendo um credor incompassivo também outrora havia sido um devedor. E ele não devia pouco não. A sua dívida o havia tornado insolvente, de tal forma que o seu credor se considerava no direito de fazer dele, da sua esposa e dos seus filhos, escravos seus por toda a vida. O texto sugere que, se tivesse sido feito escravo, juntamente com sua família, trabalhariam toda a vida e ainda assim aquele homem não saldaria a dívida de tão imensa que era. Todavia, compaixão e misericórdia o alcançaram. Agora notem bem a incoerência daquele homem. Ele próprio,
um devedor insolvente, foi liberado da sua dívida, mas na condição de credor, mostrou-se incapaz de ser misericordioso. Pois assim que ele encontrou um companheiro seu, que tinha para com ele uma pequena dívida, avançou no pescoço do homem e, sufocando-o, exigiu que pagasse o que lhe era devido. Constatar este tipo de atitude chega a nos causar certa revolta, não é mesmo? Que sujeito insensível, desprovido de compaixão, indiferente, desalmado. Acabara de ser perdoado de uma dívida imensa, mas mostrou-se incapaz de perdoar alguém que lhe devia tão pouco. Meu querido, minha querida, nas Escrituras Sagradas, uma parábola é sempre uma narrativa alegórica que exemplifica um mandamento. Lembram-se da resposta que o Senhor Jesus deu a Pedro quando este lhe perguntou sobre quantas vezes deveria perdoar alguém que tivesse cometido alguma falha contra ele? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, conforme havia sugerido Pedro, mas até 70 vezes 7. E após ter dito isto, é que ele propôs esta parábola. No entanto, é bom que fique claro, não se trata de quantidade, mas de decisão e de atitude de alma. O perdão é de natureza qualitativa e não quantitativa. A natureza da qualidade do perdão se acha em Deus, o nosso Pai. E sendo seus filhos, nós devemos praticar o perdão da mesma forma que ele. Para um judeu, a regra geral era perdoar a pessoa 3 vezes. Pedro julgou estar sendo muito generoso ao sugerir a Jesus perdoar 7 vezes. O Senhor, porém, mostrou a Pedro que o padrão é ainda muito mais elevado. Nós, naturalmente, não somos inclinados ao perdão. Por esta razão é que afirmo que o perdão tem que ter como referencial a Deus. O perdão concedido por Deus a nós é ilimitado e, como filhos seus, devemos buscar imitá-lo. Se conseguirmos perdoar uma pessoa 70 vezes 7, é porque alcançamos, com certeza, um coração perdoador. Pense sobre isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, que resposta incrível do Senhor Jesus e que parábola intrigante, porque ele nos diz que nós devemos ir muito mais além quando se trata de perdão, que devemos perdoar de maneira que se torne incontável a nossa capacidade de exercer o perdão, que devemos exercitar o perdão na qualidade que o Senhor também nos concedeu perdão. Fomos liberados de uma dívida imensa, porque ofendemos o Senhor de tal forma que não tínhamos como pagar, mas o Senhor nos perdoou de toda a dívida. E igualmente o Senhor está dizendo que nós devemos perdoar aqueles que nos devem, Senhor Deus, tão pouco, se comparados à nossa dívida que tínhamos contigo. E devemos agir de forma generosa, misericordiosa e compassiva para com aqueles que falham conosco. Ajuda-nos a entender essa verdade e a vivermos, Senhor Deus, nessa dimensão, a praticarmos o perdão da mesma natureza que o Senhor praticou para conosco e tem praticado sempre. É a oração que te fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.